Oi, alunos, espero que todos estejam bem. Gente, uma vez que nós terminamos o conteúdo de português, vamos fazer então revisão de alguns assuntos que são recorrentes nas provas, né? E aí, aqueles alunos que tiveram aula comigo de português 1, né, figuras de linguagem, tiveram ainda no presencial, porque a apostila de português 1, né, de interpretação, ela já começa com esse assunto. Então, vamos revisar, né? Vamos lá. Então, gente, temos conceitos importantes antes de falar sobre figuras de linguagem. Nós temos o sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido denotativo, esse D de dicionário, é o sentido real, né? É o lugar em que as pessoas encontram, que as palavras se apresentam, né? As palavras têm o seu sentido real, denotativo. Então, por exemplo, casa, né? É um lugar feito para que as pessoas possam morar, né? Enfim. Agora, se eu digo, você mora no meu coração. Então, o coração, ele não é um lugar, né? O coração é um órgão. Então, na verdade, a gente está usando aí o sentido conotativo, o sentido figurado. A gente fala isso para dizer que gosta muito de alguém, né? Enfim. Então, vamos lá. Uma vez que já entendemos o sentido denotativo e conotativo, são conceitos bem tranquilos. Vamos às figuras de linguagem. As figuras de linguagem também são chamadas de figuras de estilo. São recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas, estão associadas ao significado das palavras. Exemplos: metáfora, comparação, metonímia, catecrese, sinestesia e perífrase. De pensamento, trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Exemplos: hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. Sintaxe ou construção interferem na estrutura gramatical da frase. Exemplos: elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. Figuras de som ou harmonia, figuras que trazem rima, musicalidade, né? Aliteração, paronomásia, assonância e onomatopeia. Então vamos lá. Metáfora. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Exemplo: a vida é uma nuvem que voa. Aqui a gente tem a comparação da vida com a nuvem, mas nós não temos o termo comparativo, então a gente tem uma metáfora, é uma comparação sem o conectivo. Na comparação, esse termo já vai ser explícito, ele já vai ser evidente, claro, né? Então, chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, neste caso, são utilizados conectivos de comparação, como assim, tal qual. Então, exemplo: seus olhos são como jabuticabas. Se a gente tira o como e diz seus olhos são jabuticabas, a gente tem uma metáfora. Se a gente coloca o como, aí passamos a ter então uma comparação. Então, gente, continuando, metonímia é uma relação de substituição, é a transposição de significados considerando parte pelo todo, autor pela obra. Então, por que substituição? Costumava ler Shakespeare, a gente substituiu o nome da obra pelo nome do autor. Na verdade, ele costumava ler as obras de Shakespeare, tá? Catecrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Então, se eu digo que ele embarcou há pouco no avião, embarcar serve para barco e não para avião. Mas não existe um termo específico para avião, né? Então, a gente usa embarcar no avião. É importante dizer, gente, que nem sempre não vai existir esse termo. Quando eu digo, por exemplo, batata da perna, existe o termo panturrilha, panturrilha. Mas batata da perna já é uma expressão que foi aceita, né? E as pessoas costumam falar batata da perna ao invés de panturrilha. Na verdade, as pessoas falam uma coisa e outra. Mas na maioria das vezes não existe, tá? Então, por exemplo, dente de alho, braço do sofá, tá? Sinestesia é a simultaneidade, ou seja, ao mesmo tempo, né? Simultaneidade significa ao mesmo tempo, de sensações, né? Das sensações dos órgãos dos sentidos. Então temos aí, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Então a gente tem aí olhos, né, que faz menção à visão, e frio, que faz referência ao tato. Então, olhos frios. A gente tem aí a sinestesia. A frieza está associada ao tato, né, e não à visão. E aí, gente, o que acontece? Ali, frios, né? A frieza está associada ao tato, não está associada à visão. Ali a gente tem olhos frios, né?
Então, nós temos duas sensações de órgãos de sentidos. Então, temos uma sinestesia. A perífrase ou antonomásia, gente, é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Então, olha só. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Quando a gente fala rei das selvas, a gente está usando aí essas palavrinhas para dizer, na verdade, leão. Faz referência a leão. Quem é o rei das selvas? Leão. Então, perífrase ou antonomásia. Por exemplo, a rainha dos baixinhos. Quem é? Xuxa. Então, a gente tem uma perífrase, né? Temos aí palavras que fazem referência a uma pessoa, ainda que o nome dela não esteja ali explícito, mas todo mundo sabe que são características daquele indivíduo. Hipérbole é o exagero, né, gente? Então, quase morri de estudar, tô morrendo de sede, quase morri de rir, né? A gente exagera intencionalmente. Hipérbole. Eufemismo é uma figura de linguagem que serve para suavizar uma expressão. Então, entregou a alma a Deus, ao invés de dizer que ele morreu, né? Então, a gente suaviza uma expressão. Litote. A litote não é uma figura de linguagem das mais conhecidas, tá, gente? Representa uma forma também de suavizar. Nesse sentido, assemelha-se ao eufemismo, que a gente acabou de ver. Ela também é usada para abrandar uma expressão, só que qual a diferença? Por meio da negação do contrário. Então, um exemplo. Eu não estou feliz com a notícia da prefeitura. É um eufemismo, né? Por quê? Porque eu estou suavizando. Se eu digo que não estou feliz é porque eu estou triste. E se eu digo que eu não estou feliz, eu estou suavizando, né, essa ideia de que eu estou triste na realidade. Só que por que que é um litote? Porque eu tenho o emprego da negação. Eu não estou feliz com a notícia da prefeitura. Nesse exemplo, a expressão não estou feliz atenua a ideia de ficar triste. Mas o exemplo que nós vimos ali anteriormente, do eufemismo, né, entregou a alma a Deus, que suaviza a expressão que ele morreu. Mas não tem negação, tem uma afirmação. Ele entregou, né? Ele entregou. Agora, no litote, é uma suavização que acontece através de uma negação. Ironia, gente, né? No dia a dia as pessoas são bem irônicas às vezes. Então, é tão inteligente que não acerta nada, quando você diz uma coisa querendo, na verdade, dizer outra. A personificação ou prosopopeia é quando a gente atribui sentimentos humanos, né, aos seres irracionais. Então, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim não olha e o jardim também não pode falar nada. Então, a gente está dando aí características humanas ao jardim. Antítese e paradoxo. Essas figuras são estudadas assim, né, uma pertinho da outra, porque elas são parecidas, mas elas não são iguais. A antítese trabalha com sentidos, com palavras que vão apresentar sentidos opostos. Então, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Quais são essas palavras aí de sentidos opostos? Guerra e paz. E o paradoxo? O paradoxo vai apresentar um sentido oposto, né? O próprio sentido em si da frase, ele não vai fazer sentido, tá? Na antítese nós temos, por exemplo, a vida é feita de alegrias e tristezas. Ok, faz sentido? Claro que faz. Né? E por que é uma antítese? Nós temos alegrias e tristezas, duas palavras que pertencem a campos semânticos opostos. E no paradoxo? Representa o uso de ideias que têm sentidos opostos. Não apenas de termos, tal como acontece na antítese, né? Então, olha só. É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Como que dói e você não sente? Como que é um contentamento descontente? Né? Então, o sentido, né, é estranho, é paradoxal, não faz sentido. Paradoxo. Gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente, clímax, ou decrescente, anticlímax. Dei um passo, apressei-me, corri. Então, aqui eu tenho uma gradação crescente. Passo, depois você se apressou, em seguida você correu. Né? Então, temos aí a apresentação de ideias que estão progredindo, né? E são ideias crescentes. Então, temos uma gradação crescente. Tá? Às vezes, gente, a prova nem cobra se é crescente ou decrescente. Ela só pergunta o conceito, né? É uma gradação. Mas é importante saber, tá? De qualquer forma, vai que. Apóstrofe, gente, é a interpelação feita com ênfase. Exemplo, ó céus, é preciso chover mais? Então, o que seria apóstrofe? Na sintaxe é o vocativo. Ó céus, né? A quem você se dirige, a quem o eu lírico aí está se dirigindo? Aos céus, né? Só que aqui nas figuras de linguagem, a gente não vai ser vocativo. Por quê? Porque não é sintaxe, é semântica, né? É o sentido. Então, é apóstrofe.
Elipse e zeugma. A elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Exemplo, tomara você me entenda. O que foi suprimido? Tomara que você me entenda. Uma palavra foi omitida, temos a elipse. Tanto é que se eu digo estudo, ponto. Quem? Eu, primeira pessoa do singular. A gente tem aí, a gente chama isso de sujeito oculto ou elíptico. Por quê? Porque ele foi suprimido. Simples assim. Zeugma é a omissão de uma palavra. Ah, e agora, professora, eu não entendi. Calma, é a omissão de uma palavra que já foi usada, tá? Exemplo, fiz a introdução, ele a conclusão. Ele o quê? Ele fez. Ah, por que que não apareceu? Porque já apareceu ali, ó, fiz, tá? Ah, mas é fiz, não é fez. É o mesmo verbo, só que ele vai mudar de acordo com o sujeito, né? Eu fiz a introdução, ele fez, ele terceira pessoa, mas o verbo já apareceu. Por isso não é necessário que ele apareça novamente, beleza? Hipérbato é a alteração da ordem direta. Exemplo, são como uns anjos e seus alunos. Alguém falando de vocês, ó. Beleza, qual que é a ordem comum? Como que isso aparece normalmente? Os seus alunos são como os anjos. Perceberam que houve uma alteração na frase, na oração? Sim. Então, quando a gente tiver, o exemplo que eu uso é a prova de língua portuguesa gabaritei. Qual é o certo? O certo não, né? Qual é a ordem comum? Eu gabaritei a prova de língua portuguesa. Eu, sujeito, gabaritei verbo, gabaritei o quê? A prova de língua portuguesa. Então, gabaritei verbo transitivo direto, a prova de língua portuguesa objeto direto. Agora, se eu digo a prova de língua portuguesa gabaritei, você mudou a ordem direta. Qual é o nome da figura? Hipérbato, tá? Polissíndeto. O que é síndeto? É conjunção. O que é poli? Muito, né? Significa muito. Então, muitas conjunções. Exemplo, as crianças falavam e cantavam e riam felizes. Percebam, nós temos ali o e que apareceu duas vezes. Poderia ser assim, ó, as crianças falavam, vírgula, cantavam e riam felizes, né? Porque nós não temos uma estrutura grande aí, temos uma estrutura pequena. E ainda assim a conjunção apareceu duas vezes. Assíndeto. O que é síndeto? Conjunção. O que é a no português? Anormal, que não é normal, né? Prefixo de negação. Então não tem o quê? Conjunção. Exemplo, não sopra o vento, não gemem as vagas, não murmuram os rios. Não tem conjunção aí. O que apareceu no lugar da conjunção? Ponto e vírgula. Poderia ter aparecido só a vírgula? Sim, tá? Anacoluto é a mudança repentina na estrutura da frase. Exemplo, eu parece que estou ficando zonzo. Essa vírgula, inclusive, ela mostra mais explicitamente essa quebra repentina na estrutura da frase, né? Qual seria o que é esperado, né? O que é esperado? Tá ali entre parênteses. Parece que eu estou ficando zonzo. Parece que eu estou ficando zonzo. Beleza, comum. Agora, eu parece que estou ficando zonzo, né? Temos aqui uma quebra de raciocínio na nossa frase. Pleonasmo é a repetição. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, né? Sofrer de amor, mentira. Exemplo, a mim me parece que isso está errado. Qual seria o comum? Qual seria o correto, né? Parece-me que isto está errado. Então, a gente tem aí, ó, a mim, me, né? Não é necessário, né? É redundante. Mas a gente tem o pleonasmo literário. Aí vai ter a licença poética, como naquela música Beija Eu, tem uma licença poética, né? O certo seria, pode ser beija eu? Não, né? Seria beija-me, beije-me, né? Por quê? Porque o pronome pessoal oblíquo átono, que é o me, tem que ficar depois do verbo. Ele não pode começar uma oração, né? Uma frase. Agora, pleonasmo literário. Se eu digo, chove uma chuva de resignação, se eu não me engano é de Machado de Assis. Chove, só pode ser uma chuva, né? E rir, o riso e derramar o pranto. Rir, só pode ser o riso. Então, pleonasmo literário. Por quê? Porque foram os escritores que fizeram. Eles não sabiam? Claro que sabiam. A literatura usa esse recurso para enfatizar o seu discurso, que é lindo. A literatura é... Gente, olha... Meu Deus. Ai, quase derrubei o ventilador. A literatura é uma coisa maravilhosa. Continuando. Silepse. O que é silepse? Concordância ideológica, concordância com a ideia. Então, olha só, a silepse é a concordância com o que se entende e não com o que está implícito. Ela é classificada em silepse de gênero e de número de pessoa. Exemplos. Então, temos aí a silepse de gênero. Vivemos na bonita e agitada São Paulo. Olha só, São Paulo, né? O estado de São Paulo. Só que bonita e agitada são adjetivos que estão no feminino. Por quê? Porque esses adjetivos estão concordando com a ideia de que São Paulo é uma cidade. Então, vivemos na cidade
bonita e agitada. Então, a concordância com a ideia de que São Paulo é uma cidade. Depois temos a silepse de número. A maioria dos clientes ficaram insatisfeitas com o produto. A maioria dos clientes ficaram. Então, percebam, maioria está no singular. Só que, se é a maioria, eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de várias pessoas, né? Ou estou falando, ainda que eu não fale de 1000 pessoas, 20 pessoas, é a maioria, então não é uma pessoa só, né? Então aqui eu estou concordando não com o fato de que a maioria está no singular, o nome, né, maioria está no singular, mas com o fato de que a maioria representa o plural, né? Então, a maioria, qual seria a ordem? A ordem não, qual seria a norma culta, né? A maioria dos clientes ficou insatisfeita com o produto, mas a gente está concordando aqui, né, com a silepse, a concordância ideológica, por quê? Porque apareceu ficaram, porque concorda com a ideia de que a maioria faz menção não a uma pessoa, tá? Ah, professora, silepse, eu posso usar assim, tá certo? Se eu escrever na minha redação? Ó, a silepse é a concordância ideológica com a ideia. Qual é a norma que a gente tem que escrever? Ideológica ou gramatical? Norma gramatical, tá? Depois temos ali silepse de pessoa. Todos terminamos os exercícios. Ó, por que eu digo terminamos? Porque eu estou me incluindo, né? Neste caso, concorda com nós e não em vez de eles. Né? Então, olha só, qual seria a ordem esperada? Todos terminaram, ou seja, eu estou falando deles, né? Agora, quando eu digo todos terminamos, qual é a ideia? A ideia é que eu estou fazendo parte disso, né? Eu estou incluído, então todos terminamos. Concordância ideológica, qual é a ideia? De que eu estou fazendo parte desse grupo. Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Exemplo, se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você qualquer coisa, eu estaria aqui sempre para você. Nossa, bonito, né? Profundo. Então, olha só, cadê a repetição? Se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, né? Então, temos aí uma anáfora. Agora, por fim, as figuras de som. Ou seja, são aquelas figuras que vão trazer musicalidade, ritmo, rima, né? Então, a literação é a repetição de sons consonantais. O rato roeu a roupa do rei de Roma, repetição do R. Paronomásia é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. Então, olha só, cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Cavaleiro é o homem que anda a cavalo, cavalheiro é o homem gentil. Então, nós temos aí cavaleiro e cavalheiro. Os sons são parecidos, então temos uma paronomásia. Agora, por fim, a assonância é a repetição de sons vocálicos, né? Exemplo, o que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Fernando Pessoa. Então, olha só, nós temos aí o ali no vago, o no incógnito que aparece 2 vezes, desejo também tem o, mesmo, né, também, certo? Então, repetição da vogal, assonância. Onomatopeia, tem muito em quadrinho, né? É a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Não aguento o tic-tac desse relógio. Tic-tac, 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 tic-tac. Ou seja, é uma tentativa de imitar o som que o barulho faz. A gente tenta reproduzir isso na escrita, né? Então, bum, bomba, né? Toque-toque, alguém batendo a porta, tá? Onomatopeia. Então, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, só perguntar. E é isso, né? Esse assunto tem aí a EPICAR, temos outras provas que acontecerão ainda, né? E é sempre bom revisar esse assunto, porque as provas, gente, elas cobram gramática, mas elas também cobram interpretação, né? E esse assunto vai aparecer lá em interpretação para você, tá? Beijos, bons estudos e até mais!